Boa tarde a todos os participantes que estão acompanhando aqui no Zoom e também nas distintas plataformas onde estamos ao vivo. Para mim, é um grande prazer estar formando parte dessa instância. Bom, hoje estamos fazendo uso desse espaço intergeracional espetacular que fala muito da garantia dos direitos e das participações de crianças e adolescentes. É grande parte do que nos vincula a todos nós, e em especial com os estados, com a sociedade civil, com os organismos unilaterais, crianças, adolescentes. E onde eu quero chegar com isso é que existe também algumas infelicidades. Lá por 2017, quando se fez o primeiro Fórum CEPINA na sede do México, que nós também estamos recebendo para o quarto fórum hoje, o objetivo principal era poder contar com esse espaço onde se estabeleça uma comunicação para compartilhar boas experiências sobre o fortalecimento dos CIPINAS. E hoje estamos nessas instâncias preparatórias e estamos indo ao quarto fórum. O que nos deixou esse primeiro fórum, ao que eu mencionava, é uma memória de transições. Nos serviu como base a maneira de trabalhar nesses distintos fóruns, por exemplo, em 2018, onde o Uruguai foi a sede do segundo Fórum CEPINA. Esse segundo Fórum CEPINA foi em Montevidéu. Trabalhamos bem frequentemente, trabalhamos com esse segundo fórum. E já em 2020 foi um ano que todos claramente lembramos. Tivemos a pandemia, tivemos essas mudanças, sobretudo sobre a comunicação. E aí se deu o terceiro Fórum CEPINA, que nos serviu como sede nesse diário intergeracional. E se produziu um momento de síntese, se fez um ajuntamento dos diferentes planejamentos que fizeram. E bom, com esses três fóruns que nós víamos mencionando, todos os participantes que fizeram parte, que tiveram intervenção, eles sabem a importância desses compromissos que eles assumiram, tanto dentro do território nacional de cada estado, como também a nível internacional. Então, isso permite o monitoramento de compromissos que se foram assumindo, claro, acompanhados de um processo de participação de crianças e adolescentes, mas a nível nacional, como um fortalecimento para os estados, no sentido amplo, no sentido inclusivo e na definição própria dos CIPINAS, que seria proteger o direito de crianças e adolescentes. E também ao que se trata do nível internacional, como produtos de intercâmbio intergeracional. Que esses foram os principais avanços que nós tivemos, e temos principais desafios também que ainda não foram resolvidos, mas sempre nós devemos comparecer com eles entre nós outros e fortalecer os fóruns CIPINAS, porque ele tem um importante papel no desenvolvimento dos estados, sobre o que se trata sobre o direito da infância e da adolescência. E o objetivo dessa comissão de seguimento das recomendações desses distintos fóruns CIPINAS foi simplesmente, agora são recomendações, documentos de trabalho, podemos enumerá-los e podemos trabalhar. Se propõe que esteja integrado ao menos um representante e um interno de cada estado na organização de sociedade civil, nesses organismos multilaterais que conformam essa frente multinacional, e o grupo de participação infantil e adolescente. Uma das integrantes da comissão seria a coordenação
Uma das pessoas integrantes da comissão seria a coordenação da vida, segundo se imponha pelo regulamento. Então, a ideia dessa coordenação é que se convoque desde a coordenação 2 encontros no ano, que podem ser segundo se entenda necessário, e também dentro das funções dessa comissão estaria a elaboração de um regulamento interno, uma folha de rota que tem ela teria que estar, se colocaria em conhecimento na consideração da Comissão Organizadora Internacional e dos grupos de participação infantil e adolescentes que estão vinculados nele também. Deveria estar e se vai estar em contato regular nos formatos disponíveis com todos os setores e organizações da sociedade civil, grupos de participação de crianças e adolescentes e organismos multilaterais que conformam os fóruns CIPINAS. O objetivo é reunir a maior informação acerca dos avanços e os desafios em torno desses compromissos assumidos. Também elaborar a proposta para sistematizar as informações recebidas que vai colocar a consideração disso e o grupo das participações infantil e adolescente vinculados a esse espaço. A, a reunião da informação recebida, que vai se colocar em consideração hoje, com o grupo de participação de crianças e adolescentes, está conforme o regulamento aprovado. E isso tem a ver com também identificar as dificuldades, cooperação a nível da Comissão Internacional a respeito. Em linhas gerais, a apresentação da proposta de criação desse segmento, claro que o eixo temático que nos traz esse fórum e de cara ao quarto fórum de Novo Leão, sim, é um tema muito mais amplo, não se aborda nenhuma proposta. O que nós buscamos é tanto México como Uruguai e Paraguai trazer esse sistema e trazer a resposta como uma ideia de trabalho cooperativa com que nós viemos trabalhando para poder cumprir esses segmentos sérios e todos os documentos que nós estivemos elaborando nos outros 3 fóruns passados. Bom, eu gostaria, inicialmente, gostaria de agradecer aos integrantes e os adolescentes que vão estar participando conosco nesse tema particular. Gostaria de agradecer a Kari, a Mônica, a Adriana, a América e a Gilmar, quem eu convido, claro, a poder participar, contar suas impressões sobre essas coisas. Olá, boa tarde, eu sou Kerry, faço parte do país do Peru. Para mim, a Comissão Internacional é algo muito importante, pois pode ajudar a contribuir a criar uma nova geração, uma nova cultura, transformar positivamente a sociedade e promover a colaboração de diálogo. Ademais, gera um aprendizagem mútuo nas diferentes gerações e permite troca de conhecimento, experiências de perspectivas. A participação conjunta pode quebrar preconceitos que existem entre idades diferentes. Repartir essa pressão intergeracional pode gerar novas ideias com desafios atuais e futuros da nossa sociedade. Também fortalece os laços comunicativos e fomenta um sentido de solidariedade e coesão social, que trabalharia um objetivo comum que pode conduzir à construção de comunidades mais inclusivas. Bom, eu posso dizer que a nossa participação, que é ter uma compreensão mais profunda de valores democráticos, de justiça e a importância das instituições que estão envolvidas na sociedade. Obrigada, Karen. Coincidimos totalmente de que tudo é uma promoção e um diálogo e uma troca
e conhecimento conjunto. Eu acho que se trata disso, isso se trouxe dos distintos fóruns e, por suposto, o objetivo primário que nós tivemos no primeiro fórum, que é gerar esse espaço de promover a participação e poder encher todos esses espaços, poder projetar nossas experiências e as nossas opiniões. E eu gostaria de saber se alguém mais que gostaria de dar uma opinião, uma reflexão acerca do que acabamos de compartilhar com a Carrie. Hola, muy buenos Olá, días. bom dia outra vez. Diana y Sou representación Díaz. Diana, de Eh, Representação Dias. yo propondría Eu que proporia las que reuniones y as los reuniões eventos e de os la eventos comisión da sean comissão inclusivos sejam y inclusivos e accesibles para todas las acessíveis para edades, todas as teniendo en idades, cuenta las tendo necesidades de em los conta a necessidade participantes, de más participantes jóvenes mais que jovens de e mais participación velhos também. equitativa y E proponho também uma asegurándose que participação todas las equitativa acciones y e recomendaciones de la assegurando de que comisión todas as estén ações basadas e en la recomendações dessa Convención comissão Social sobre los estejam Derechos de la baseadas Niñez na, y na, que haya un na Convenção sobre ambiente os donde Direitos nos das sintamos Crianças cómodos e que haja um compartiendo nuestras opiniones y ambiente onde nós experiencias nos sintamos y escuchar cômodos activamente a compartilhando los nossas estudiantes opiniões y e adolescentes experiências para poder e comprender escutar sus ativamente as necesidades crianças e y sus adolescentes preocupaciones para específicas poder compreender as y suas necessidades garantizar que e las suas preocupações específicas recomendaciones e derivadas de los garantir foros y pinas sean de que essa tomadas en cuenta comunicação y derivada se dos traduzcan en fóruns acciones sejam concretas tomadas em y en conta e políticas se públicas traduzam efectivas. em ações Y concretas e además de em dar políticas seguimiento a públicas los foros efetivas. CIPINA y Além de dar monitorear seguimento aos el fóruns seguimiento CIPINA de estos e monitorar para el o progreso y la segmento dele implementación de las para o recomendaciones de Congresso, CEPA. para o progresso e a implementação das recomendações que se falavam. Obrigado, Diana, obrigado. Eu acho que os aspectos de acessibilidade para todos, a participação equitativa, a sistematização adequada e igualitária de todas as opiniões arrecadadas, de todas as ações que se vão realizar nessa reunião e se estimam e realmente acender a comissão intergeracional, o espírito é esse. Assim que me parece muito bom e realmente eu convido todas as pessoas, a todos os integrantes nesse espaço que querem, assim como a Diana, fazer uma proposta para formalizar essa proposta de ação da comissão. Sejam bem-vindos. Esse espaço mais preparados para fazer melhor o quarto fórum em Novo Leão. Aqui nós podemos expor, podemos plantear para sim convidá-los a levar uma proposta para Novo Leão. Eu tenho aqui a Melissa e a Gilmar. Melissa, pode falar. Muy buenos días todos nuevamente. Muito bom Bueno, yo dia considero que novamente. la comisión Bom, es eu importante considero que a comissão é porque necesita un importante, seguimiento de las recomendaciones já que se establecidas en los necessita um foros segmento de anteriores recomendações con estabelecidas el dos paso del fóruns tiempo anteriores y que futuras para que se generaciones se mantenha aseguren que com la o passar do protección de las tempo e que futuras gerações se recomendaciones, assegurem da como el gobierno proteção dessas promueve la protección recomendações, de los derechos de los niños y como o niñas y governo adolescentes, promove a sea proteção aplicado desses direitos de correctamente. crianças e Por eso es adolescentes que yo e que ele propongo seja que aplicado haya corretamente. representantes en la comisión Eu que proponho que representen a hajam la representantes na Nacional comissão para de continuar implementación a de recomendação do políticas primeiro públicas que fórum fomenten la igualdad. de implementação de políticas Es por ello públicas que en este espacio que de la fomentam a comisión igualdade. propondría que por país se Nesse espaço de consistiera de comissão, eu 6 personas proporia de un que, cargo por público país, se consista y de de 6 6 pessoas de um adolescentes cargo público de e ambos de 6 géneros. adolescentes de ambos os Y de esta gêneros. forma se E dessa promovería forma, una organización adecuada y eficiente para poder se geraria discutir uma organização de adequada e forma eficiente para equitativa poder discutir los de planes forma políticos igualitária y mantener el as margen políticas normativo públicas que se e debe tomar en manter cuenta um margem para poder normativo que discutir se tome em conta diferentes para poder discutir diferentes estrategias estratégias de cómo implementar y cómo de proteger como los derechos de los implementar niños e y de como adolescentes. proteger os direitos das crianças e Esto con el fin adolescentes. de promover un espacio integral Isso com o fim de donde los promover um niños y espaço adolescentes se integral sientan onde essas en crianças e confianza adolescentes con se exponer sus sentam ideas y em propuestas a fin de confiança para lograr expor suas fortalecer ideias e los propostas sistemas de protección a integral fim de y que alcançar um los miembros a fortalecimento partir de del uma proteção conocimiento integral. profesionales revisen los E que a partir do marcos conhecimento normativos vigentes profissional para avanzar realizem os rápidamente marcos en la normativos reforma de vigentes la para avançar na legislación reforma nacional con da los legislação estándares nacional de protección de com os derechos humanos, estándares nacionais lo cual de continuaría proteção de con direitos humanos, una de las o qual recomendaciones del continuaria segundo foro como CIPINA uma das y recomendações también do con la segundo protección Fórum del presupuesto CIPINA para esta e misma também comisión com de a proteger los derechos proteção de los niños y niñas y adolescentes.
com a proteção do orçamento para crianças e adolescentes, outra vez, continuando as recomendações do terceiro fórum. Assim, eu proporia que nessa comissão, entre os cargos públicos que se encontram, se discuta a implementação de políticas públicas inclusivas, nas que não só se fale disso, mas também que se aplique a nível nacional, para que se cumpra, na verdade, o papel do governo na promoção e na proteção do direito de crianças e adolescentes, e apoiar o novo contrato social, que seria para diminuir a igualdade, eliminar privilégios, e assim continuando com a recomendação de que se estabeleceu no terceiro fórum CIPINA. Adicionalmente, eu proporia que haja um uso da tecnologia para promover o direito do acesso à informação das crianças e adolescentes fora da comissão e que sejam conscientes das ações que estão realizando na comissão e comentar sua opinião a respeito disso, para que essas crianças tenham acesso à internet para poder ter informações e ter voz para discutir temas que tenham a ver com eles. Como, por exemplo, o esforço de melhorar a capacitação docente, democratização do acesso à internet e promoção de uma maior difusão digital. E é por isso que é essencial uma participação eficiente do Estado e das crianças e adolescentes por igual nessa comissão. Isso seria tudo que eu proporia. Excelente, Melissa. A incorporação... Bom, o resumo é espetacular dos distintos acordos e dos distintos... Bom, vamos a ter que, sim ou sim, dar um momento apropriado para analisar seu cumprimento e também a importância da acessibilidade são os pilares fundamentais dessa comissão internacional. Gilmar, você pode falar. Bom, eu queria dizer para as meninas que elas resumiram bastante, está tudo muito bem estruturado. Eu acho que o tema da comissão é importante. Eu sou o Gilmar Delgado, do Equador. Pertencemos como organização Arritmias. Eu creio que, mencionando o que falou Diana também, sobre a comissão, dentro do avanço e de todas as recomendações, elas dependem de uma grande medida de compromissos e de vontade política, como mencionava anteriormente, e as instituições responsáveis. Para alcançar um processo significativo, é necessário que exista uma cooperação muito efetiva entre diferentes setores governamentais e organizações da sociedade civil. Além disso, eu acredito que o fortalecimento dos sistemas de proteção social é essencial para complementar as políticas e mecanismos dirigidos à proteção de crianças e adolescentes. O tema de que os recursos assignados a crianças e adolescentes sejam específicos e pertinentes, que não se movam dentro de uma crise, como já observamos anteriormente. Teve crise sanitária, da crise econômica se tomou parte do orçamento para crianças e adolescentes e por direito pertence a eles e esse recurso não é removível. Dentro dos avanços também são fatores críticos para determinar se essas recomendações que se foram dando nos fóruns está tendo um impacto positivo na vida de crianças e adolescentes, que eu acredito que seja o propósito maior, porque todos esses recursos investidos em cada um dos fóruns teria sido em vão. Então, para todas essas recomendações, se deve dar um segmento estruturado, específico. Isso pode implicar a aplicação do mediador-chave aplicado à saúde, ao bem-estar emocional também, entre outros aspectos relevantes. E, bom, é importante também mencionar que essas recomendações podem ser graduais, temos que ser realistas também,
e temos desafios significativos, mudanças políticas, temos outras circunstâncias imprevistas, mas a persistência na promoção e na aplicação de políticas efetivas podem marcar aí na diferença e no bem-estar das crianças e adolescentes. Como mencionaram agora há pouco, podem existir diferentes problemáticas que podem afetar ao progresso do cumprimento das recomendações, mas se existe uma aplicação de políticas efetivas em cada um dos países, que se esse direito se aplica de maneira pertinente, cada uma das comissões tem que dar um segmento. Seria uma boa estratégia para poder levar esses ligamentos e que eles se cumpram em casualidade. Esse é um resumo e eu convido quem mais quiser falar para poder falar. Bom, novamente falando sobre o plano nacional, o plano internacional, como haviam comentado, são pilares importantes para poder fortalecer cada estado individual, para poder avançar e para que possamos ter uma mudança que permita trocar experiências que fortaleçam. E também eu agradeço a Gilmar o espírito que ele nos traz sobre isso, sobre esse segmento. E tudo isso que nós trabalhamos, de todos os documentos, de todas as recomendações, deu muito trabalho para se realizar, requer um segmento sério, e a palavra sério se repetiu várias vezes. Então, com todas essas recomendações que o Gilmar faz sobre uma folha de rota, é parte de tudo isso, e do que constitui a partir de todos os integrantes e adolescentes, incluindo nessa comissão intergeracional. Assim, muito obrigado por sua palavra, Gilmar. Eu tenho a Mônica, Kari e Diana, não sei se mais alguém quer falar. Bom, Diana, por exemplo, se nós mencionávamos uma participação equitativa com os países, mas o que acontece quando a representação dos países só tem uma pessoa de um gênero? Bom, isso é algo que nós temos que falar para Novo Leão, pensar bem no momento de... Eu sei como eles trabalham em grupo, como metodologia, e cumprir o que seria equitativo. Aconteceu realmente de que tivessem pessoas só de um gênero. Então isso é algo que nós temos que trabalhar sem dúvida nesse quarto fórum para poder chegar a essas garantias. Eu queria comentar, mais que tudo, é que se escolha por país que elas sejam representadas com políticas desses países. É uma maneira de exigir que se cumpram os acordos que já se comprometeram nos outros fóruns de Pina, para que não tomem uma criança que seja representante, que pide que se cumplan los acuerdos que ya se habían comprometido a cumplir. Para que ele possa exigir a esses líderes políticos que se cumpram os acordos que se comprometeram antes, e complementando para que não tomem para que simplesmente uma criança que está aí exigindo que se cumpram, mas que o representante da Comissão Intergeneracional do segmento dos fóruns que peça que se cumpram os acordos que já se comprometeram antes e que se assegure que o país tenha o conhecimento desse representante que esteja comprometido a cumprir. Essa seria uma sugestão mais para poder construir essa comissão intergeneracional, comentando mais sobre o tema da generosidade. Uma opinião minha, uma proposta minha, é que seriam duas crianças e adolescentes por país, que seja uma mulher e um homem,
con el para tema assim de las poder edades, como representar un poco más ambos os viable, gêneros. pero el tema del Com o género tema siento das que es algo que idades é um pouco mais respetar bastante viável, para que eso pueda mas a ir de gênero eu acho que isso se deva respeitar. Eso es más que todo Isso é a minha opinião. Obrigada. Muchas gracias, Carly. Sin duda que sí. Obrigado, Carly. Nuevamente, Sem dúvida, la novamente, a participação em equidade de gênero é fundamental. Tenemos mucho Nós trabajo. temos muito trabalho pela frente. Mónica, Mônica, olá, bom dia, meu nome é Mônica. De Ratnies, al igual que muchos de mis compañeros. Estou aqui junto com meus outros companheiros. Me parece muito importante que a prestação de contas de sistemas de proteção, isso nos permite ver um pouco como vocês estão promovendo esses programas, a implementação, e tudo isso permite conhecer realmente um pouco das suas ações. Em cada um dos países, nós sabemos que o funcionamento, a organização é diferente. Então, cada um de nossas crianças e adolescentes seria muito interessante a prestação de contas. muchísimas gracias, Mónica. Por tu Obrigada, Mônica, pelas participación. suas palavras, pela sua participação. É muito importante ter em conta, isso tem a ver com a referência da prestação de contas que se vai realizando. Melissa, adiante. Bueno, sí, decías Bom, nuevamente você dizia novamente, eu sugeriria para a comissão que se encontrem seis adolescentes, mas representando o país, que necessitam de uma diversidade de opiniões na mesma comissão, e também 6 adultos de cargos públicos, entre eles do governo, para que se apliquem essas discussões que se estejam falando nessa comissão e que verdadeiramente seja visível a mudança que se está tentando realizar nesses países. Assim também, eu sugeriria que se tome em conta outras populações durante a comissão, por exemplo, pessoas que sofrem de uma discapacidade, como crianças, eles são mais propensos a receber violência quando ele tem esse tipo de discapacidade, de deficiência, de característica. Então eu proporia que se abordem esses temas e que se leve em sério a voz dessas crianças e adolescentes pertencentes a essa comissão que estamos aqui planteando, e que se tome em conta a sua voz, que não sejam julgados como um membro mais dessa comissão, e que ele é um membro igual que todos e que se promovam um sentido equitativo de igualdade, e que se siga essa recomendação tão importante de igualdade de gênero e que foi implementado desde o primeiro fórum. Eu espero que a mesma coisa a comissão siga respeitando. Muchísimas gracias, Melissa. Sin duda que la Obrigada, inclusión Melissa. abarca muchísimas cosas. Essa inclusão abarca muitas coisas e existem distintos tipos de acessibilidade da informação também. É necessário, nós temos que trabalhar arduamente. Estás trayendo temas muy... Eu acho que você está trazendo temas muito importantes. Daniela, Daniela, Gracias, Mariana. Sí, Obrigada, acotar Mariana. a la atenta escucha que estamos haciendo de las recomendaciones que as escutas sugieren que nós los estamos grupos fazendo a essas adolescentes, recomendações que as que crianças en e os esta adolescentes idea sugerem, de conformación e que essa ideia de intergeneracional de una conformação comisión, intergeracional de uma seguimiento, comissão además intergeneracional, de segmento, vemos desde además la intergeneracional, al haber sido memoria y acompañamiento de las distintas instancias vimos de los foros acompanhamento Cipina, das distintas que las instâncias dos fóruns recomendaciones que Cipina, están contenidas que as en las recomendações que estão declaraciones, contidas nas en declarações, síntesis, en los documentos de nas trabajo, sínteses e son nos documentos de reiterativas. trabalho são Y esto se debe reiterativas. a que muchos de Isso los se deve a que desafíos de muitos dos sistemas o desafios dos subsistemas de sistemas ou promoción y protección de subsistemas de derechos, promoção e proteção de lamentablemente direitos, todavía no se han podido lamentavelmente, sortear o não desenredar se esos nudos críticos. não se pode sortear ou facilitar. La falta de recursos Exemplo, a falta de recursos econômicos, a falta de recursos humanos especializados, a falta ou a dificuldade de trabalho articulado e interinstitucional para garantir os direitos das crianças e adolescentes, a falta de clareza na definição do lugar da criança e do adolescente na agenda pública. Mencionando alguns exemplos, são realmente recomendações que se foram fazendo de diferentes partes ou atores do sistema que aún não tiveram clareza. Isso se deve, ao mesmo desde a nossa visão,
aqui esse tema não é somente um tema técnico, mas é político. Eu acredito que a conformação da Comissão Intergeneracional de Segmento é sem dúvida em consonância com o que nós estamos falando hoje, é um desafio nacional, mas também internacional. O que fazemos com esse desafio? Desde o Instituto, nós temos algumas experiências anteriores, conformamos comissões de segmento, por exemplo, para o terceiro Fórum Pan-Americano e para o 22º Congresso Pan-Americano de Crianças e Adolescentes, onde se elaboraram documentos e diversas recomendações nesse sentido do nosso lado, e nós estaremos dispostos a brindar toda a aprendizagem realizadas, todos os desafios identificados e poder compartilhar, claro, nessa mesa de trabalho com gente grande e com crianças também. Obrigada, Daniela. Sem dúvida, isso vai ser muito apreciado para poder executar essa comissão intergeneracional e, sem dúvida, é algo que vamos a ter que implantar nesse quarto fórum no momento de implante formal, assim que nós coincidimos em que existem aspectos que ainda faltam, que são relativos, e são elementos que até agora os adolescentes estavam novamente trazendo. E sim, eu creio que eu estou convencida de que essa comissão justamente vai trazer um pouco de luz sobre tudo isso para poder desatar, primeiramente, indicar para poder começar a trabalhar e dar seguimento sério, como dizia Gilmar, a todas essas ações. Tenho a Georgina. Pode falar, Georgina. Obrigado a todos. Boa tarde. Bom, felicidades às crianças e adolescentes que deram suas intervenções. Anotando as diferentes intervenções, eu vejo que eles já identificaram precisamente como deveria ser essa comissão, verdade? Eu creio de que eles deram aportes muito significativos. No entanto, na sua conformação, quem, para quê e como deveria funcionar. Então, acho que tem anotações e aportes valiosíssimos desde o nosso ponto de vista. Meu nome é Georgina, da Rede de Infância de El Salvador, e nós representamos esse espaço nas redes de Centro-América, desde Guatemala a Panamá. Nós vemos que o valor agregado desse quarto fórum, precisamente, é essa conformação da comissão que não tinham os fóruns anteriores. Demos segmento desde o primeiro fórum até esse quarto, obviamente de toda uma visão metodológica, junto com o trabalho árduo que eu estava fazendo com o Fernando esses dias. Acho que foi um trabalho forte, significativo, permitiu também a participação de crianças que não tivemos no primeiro fórum. Então, acho que foi tendo suas mudanças. Eu acho que o significativo vai ser precisamente esse valor agregado, como se concretiza a que essa comissão assuma esse valor. O que o Gilmar mencionava também, obviamente, vai depender. Vamos lembrar que temos papéis específicos. Um papel dos estados, um papel da sociedade civil, e nesse caso, o papel que jogam as instâncias dos sistemas de proteções específicos como uma garantia principal, e nesse sentido, vai depender muito dessa vontade política que as diferentes instâncias estatais tenham. Também temos que lembrar das mudanças políticas que se dão nos países, como o Gilmar estava dizendo, e teria que ter todo esse processo de gradualidade, porque vai ser significativo que se chegue a um quinto fórum, onde cada país mostre, e que isso se iniciou o fórum, mostre quais foram os avanços, os acordos que se comprometeram nesses quartos fóruns. Então, isso vai dando uma maior riqueza aos fóruns e vão passar de ser um fórum mais. Inclusive, nós felicitamos por essa iniciativa da Comissão de Conhecimento, porque isso vai dar um valor agregado significativo a esse processo dos fóruns. Obrigado. Obrigada, Georgina. Sem dúvida,
os aportes das crianças e adolescentes tem sido especialmente significativo, nos estão marcando muito bem a maneira com que a comissão, como se imagina, e de onde nós deveríamos partir. Eles inclusive nos deram uma folha de rota. Existe muito trabalho, assim também pela minha parte, felicitação a todos eles. E eu aproveito para poder ler o que Diana escreveu no chat. Ela disse: solicitar o apoio dos governos para as crianças e adolescentes que sejam representantes na comissão, para que possam ter um respaldo, além de que hajam encontros, alguns presenciais. Bom, disso também vai falar a proposta, e isso... A proposta em si, o documento, podem ser encontros virtuais, podem ser encontros presenciais, incluso em vídeos, mas a frequência em que se implantou também, mencionaram 2, e se existe a necessidade de estabelecer uma maior frequência ou um tipo de modalidade diferente, isso vamos avaliar. Isso quer dizer que absolutamente isso é de acordo com como vem a situação. Com mais frequências, podem ser outras modalidades. Essa proposta é algo que estamos conformando entre todos e é uma pequena parte de um grande tema. Bom, eu tenho a Kerry e Marta. Kerry, pode falar. Complementando, dizendo que a ajuda aos estados pela parte dos representantes, o orçamento para a participação das crianças e adolescentes em vários países é quase nulo, na verdade. Então é como que a proposta é pedir um orçamento específico para promover a participação das crianças e adolescentes no país, ou então até no exterior do país, porque às vezes dizem que não tem orçamento, mas é porque não tem um orçamento especial para isso. O orçamento que tem para isso é de outras coisas. Às vezes eles colocam orçamento de educação. E é necessária a participação deles. Então que se tenha um orçamento específico para que se promova e para que eles participem. Bom, essa é mais que tudo a minha proposta, partindo também do meu comentário, para que vocês possam refletir. Obrigado, Kerry, muito obrigado. Esse tema de orçamento, acho que é um elemento que vai poder chegar ao fórum, sem dúvida, para que se possa dimensionar essa necessidade na realidade, porque é importante poder garantir a participação e eu acho que é fundamental. Marta Benítez, pode falar. Obrigado pela oportunidade de contribuir com esse espaço. Simplesmente eu me uno às palavras de felicitação por desenvolver esse segmento. É um componente importantíssimo para poder agregar a construção do CEPINA, para que sejam mais fortes, mais fortalecidos e para que possamos ter um segmento concreto para ver que coisas nós temos que seguir trabalhando, que coisas nós temos que potencializar e quais nós temos que corrigir. É um passo enorme que nós estamos dando nesse momento. Simplesmente eu gostaria de agregar o espírito que eu espero que possa estar vivo, digamos, na conclusão dessa estratégia, que é um processo de construção conjunta entre Estado e sociedade civil. E não um processo de fazer uma prova para ver se fez bem, se fez mal, mas para construir pontos de melhoria, para que sejam processos de monitoramento, de segmento, que permita ao próprio Estado, para que o próprio Estado o veja como um apoio, como maneira de melhorar, e que fazer dessa maneira, claro, significa um benefício para todos, para o próprio Estado e, claro, para a sociedade civil e para as próprias crianças e adolescentes. Assim que eu felicito, animo, me parece muito importante a participação das crianças e adolescentes. Obrigado. Perfecto, Marta, muchísimas gracias.
Sí, ya Obrigado, también el Marta. tema de Obrigada. los roles de la participación en esta Também o comisión tema dos es papéis fundamental para da tenerlo en cuenta, participação nessa comissão porque é sí, el fundamental espíritu para claramente es levar em la conta, construcción porque o espírito desde lo positivo, desde claramente lo é a conjunto construção y poder desde o trabajarlo de manera positivo, do colectiva, conjunto, acuerdos que e sean poder realizados trabalhar de maneira coletiva, entre de todos los acordo ao que participantes seja que han estado analisado de activamente maneira trabajando voluntária, entre en todos ciclos os anteriores y es participantes lo que que se espera estiveram de ahora ativamente en más. trabalhando nos 3 Bien, fóruns me gustaría anteriores. saber si algún participante quiere agregar alguna impresión, opinión, Bom, eu queria perguntar se propuesta. algum participante quiser adicionar alguma opinião, alguma Adalberto, proposta. adelante. Adalberto, pode falar. Gracias, Mariana. Pues solamente, primero, Obrigado, Mariana. Eu agradecer gostaria somente, a primeiro, Inau agradecer que haya puesto el tema, y a Mina también, que hayan puesto este tema en esta ocasión, cuando lo expusieron y eles nos colocaram lo esse tema propusieron, nessa lo vimos con ocasião excelentes ojos, por e supuesto, quando porque nos parece propuseram que nós con vimos esto com efectivamente excelentes olhos, cerrábamos porque con nos parece que las com isso intenciones que efetivamente nós teníamos con la realización de este foro en fechávamos com as México, y es intenções que teníamos com ir a hacia la realização desse fórum no institucionalización México de este é foro, ir até a que sea un institucionalização foro de deste fórum apropiación de todos e que seja um quienes fórum de intervenimos apropriação en la promoción y de protección todos de los derechos de los quem niños, niñas y adolescentes. intervimos nessa En ese sentido, promoção pues e proteção México dos direitos de crianças e apoyó y adolescentes. apoya Nesse esta sentido, conformación. México Agradezco apoiou e también apoia todas las essa aportaciones que conformação. hicieron Melissa, Eu agradeço Diana, também Gilmar, Carrie. tudo que Creo Melissa, que ha Diana, puesto Gilmar los e temas Kerry. importantes. Nosotros habíamos Eu acho previsto que os temas que eles en las falaram são conversaciones importantes. previas, Nós tínhamos o previsto habíamos pensado que habíamos nas contemplado conversas prévias, muchas cosas, ou pero creo tínhamos que, como pensado siempre, que nos abrieron el contemplamos panorama muitas coisas, y nos hacen ver mas como sempre eles nos abriram um que se puede panorama e nos siempre fazem ver mejorar todas que las propuestas. Entonces, se pode agradecemos, sempre todos los melhorar todas as comentarios en propostas. este mismo sentido. Então, nos agradecemos Creo todos que os comentários. lo que E procede nesse mesmo sería sentido, poner a eu consideración acho no que o que solamente de procede ustedes seguir seria revisando esta colocar em propuesta consideração não apenas con lo que ustedes ya seguir dijeron, revisando con essa lo que se dice, proposta, con lo que se ha dicho hoy, com o que vocês já pero disseram continuar con las propuestas e com o que se para este disse hoje efecto. também, mas Una de seria las continuar com as herramientas que se está propostas implementando para en esse setor. este Uma das foro, en esta ferramentas edición, que se es esteja la implementando habilitación nesse de fórum, un nessa edição, repositorio, de un drive, en é a donde se está habilitação de um compartiendo repositório, de um los drive, documentos, o cualquier onde se documento que compartilhem os se quiera documentos compartir respecto a los temas que ou se qualquer van documento que se queira abordando en el compartilhar a foro, respeito a esses temas experiencias de que los países, se vão abordando no fórum, comentarios, experiências dos vamos a países, subir esta propuesta comentários, y vamos a nutrirlas con las propuestas e nós vamos subir essa proposta e vamos nutrir essas propostas para que se pueda revisar y se que pueda se ir expressaram hoje, dialogando a para través que se de possam este revisar drive también e se possa sobre, ir dialogando la através desse creación de la drive também y bueno, pues nada sobre a más, criação da comissão. agradecer nuevamente que se haya puesto E bom, nada mais eu gostaria de agradecer novamente. este espaço, E bom, que nós possamos conformar esse espaço que nos sirva aos estados, às instituições como guia em respeito ao que nós temos que fazer para desatorar aquelas questões que a visão externa sirva muito nesses temas. Então, gostaria de felicitar essa proposta e desde os estados eu acho que nós temos esses compromissos que foram pontualizados. Obrigado, Mariana. Alberto, por tus palabras, sin duda alguna. Desde los estados tenemos Obrigado pelas suas palavras. Sem dúvida, desde os estados nós temos muita tarefa, estamos levando para casa e sem dúvida para reflexionar nesse quarto fórum. Assim que é muito bom a proposta do repositório e da composição de quais os documentos nós vamos estar encontrando aí. Obrigado, boa tarde a todos. Estou desde Monterrey, Nuevo León. Nós vamos nos ver em um par de meses. Estamos muito emocionados de poder receber vocês. E estou preparando tudo para que seja um fórum, como foram todos os demais, exitoso. Eu queria dizer que, claro, nós estamos muito emocionados para poder criar uma comissão intergeneracional. Acho que é vital em que em uma mesa estejamos todos os que estamos envolvidos nesse tema de proteção de direitos de crianças e adolescentes. E uma das partes importantíssimas que nos vai deixar esse fórum, primeiro, é visibilizar
em que caminho, em que ponto estamos todos os sistemas de proteção dos distintos estados. Claramente, nós levamos velocidades distintas, inclusive dentro do mesmo país, dentro de México, por exemplo, existem velocidades distintas e eficácias distintas desses diferentes sistemas de proteção. Então, acho que isso vai ser muito importante para que todos saibamos de onde estamos partindo e que tenhamos experiências boas para poder também dar esse segmento atrás de vocês. E por outro lado, eu acho que é um enorme desafio, claro, um entendimento que o sistema de proteção tem todo que ver com uma coordenação interinstitucional para garantir os direitos. É um objetivo, é um desafio enorme, porque ainda temos um escritório que se dedica a atender essas necessidades de crianças e adolescentes, e essa lógica de transversalidade de direitos é o desafio maior que nós temos, e temos que passar por temas políticos e temas de orçamentos, mas as autoridades vão ser de muita ajuda, ao menos aqui no estado de Novo Leão. Para tudo que se diga, nós vamos nos encarregar de que isso seja escutado por aqueles que devam escutar e que vão tomar decisões. No sentido de que eu gostaria muito de felicitar vocês, eu estou muito feliz de escutar os adolescentes. Claramente nós vamos nos ver por aqui. E bom, também vai ter a oportunidade de que vocês tenham contato com as crianças e adolescentes de Novo Leão, para que eles tenham uma participação e que tenham uma correlação de forma direta. Como último ponto, eu acho que o que mais me pode interessar na lógica de gerar essa comissão, que também nós vejamos a possibilidade de proposta, mas gerar um mecanismo no qual todos esses adolescentes e jovens que vão estar participando, vamos gerar um mecanismo homologado para que tudo que eles estejam trazendo, eles vejam nas suas comunidades com seus iguais também. Mais importante das comissões é vocês como representantes das adolescências, como vocês transmitem isso aos seus companheiros desde a lógica de comunidade, escola, e desde a lógica das instituições que trabalham em sistemas de direito. Acho que seria muito bom, uma vez que se tenham acordos, como vocês vão falar desses acordos com seus companheiros, com seus colegas adolescentes e no estado em que vocês pertencem. Porque ao fim nós vamos ver um mecanismo de garantia real desses processos de comissão. Bom, desde agora eu digo bem-vindos e bem-vindas a Monterrey. Nós nos vemos em algum tempo. Obrigada. Obrigado, sem dúvida que as crianças têm muito o que trazer, desde a folha de rota e de como se deveria compor essas vozes. Existe muito para ir fazendo, para ir armando. Obrigado por nos receberem em Novo Leão. Eu gostaria de fazer um parênteses. Nós estamos muito contentes por participar desse espaço. Todas as opiniões são importantes. Esperamos que todos os aportes sejam tomados em conta, com parte de cada visão. Muito obrigado por todos os comentários que vão chegando no Facebook e nas outras plataformas. Eu gostaria de saber se tem algum participante que quer falar mais alguma coisa. Olá, sou Luísa Plata, de Honduras. Nós pertencemos a um programa global que está conformado por organizações na Bolívia, na Guatemala e Honduras. Somente um comentário. Nós agradecemos esse espaço, são muito importantes, esses encontros preparatórios para o fórum. Para nós, realmente, é de muito aprendizado. É muito bom poder compartilhar e aprender com vocês. Sobretudo, aprender dos adolescentes que nos ilustraram, que falaram de coração. Muito obrigado por compartilhar. Nós sim aprendemos com vocês também. E sobretudo porque essas mensagens que vocês... Isso custou permear isso na vida de vocês e que isso seja refletido nesses espaços.
dos espaços chatos que nós temos, adultos, mas que isso esteja refletido nos documentos também, porque isso é uma verdadeira participação, a experiência de vocês, que realmente se tome em conta nesses processos de decisão e de compartilhar. Então, obrigado pelo espaço, obrigado, meninos e meninas. Bom, estamos aqui esperando o que segue. Obrigado, Luísa, obrigado pelo que você falou. Bom, para ir encerrando uma reflexão final. Eu queria agradecer porque esse espaço permite que nós, crianças e adolescentes, se cumpram nossos direitos de participação, direitos que estão aí nos artigos. O artigo 12 da Comissão dos Direitos das Crianças diz que nós devemos participar. E se menciona também que devemos promover sociedades pacíficas e inclusíveis, que seja sustentável. Esse é o objetivo da OMS. Tem uma importância significativa das crianças e dos adolescentes na tomada de decisão que nos envolvem. A fim de contas, existem leis que promovem a educação, nós recebemos educação, nós queremos ser parte dessas intervenções. Porque, no fim de contas, nós recebemos o que se está cumprindo, o que se está pedindo. Então, era isso que eu queria comentar. Excelente, Karen, muito obrigado. Sem dúvida, uma coisa é ter o direito estabelecido e outra coisa é poder estar participando, e eu acho que isso é fundamental. Nós estamos todos nesse compromisso do direito da participação, entre outros direitos. Bom, eu gostaria de agradecer aos comentários que vocês fizeram. Mencionaram que foram muito construtivos os aportes dos adolescentes. E está felicitando a todos os participantes também. Angelina diz: agradecemos os espaços de participação. É incrível poder compartilhar nossas experiências, desde a voz da criança e da adolescência, para assim gerar uma mudança intergeneracional na sociedade. Um saúdo desde o Equador. Nós esperamos poder compartilhar com vocês logo. E obrigado pelos comentários. Bom, esse espaço foi muito rico com a participação. Eu estou com o coração cheio de alegria. Essa foi a minha primeira experiência nesse papel. E sem dúvida, vocês fizeram isso muito ameno. Estou com muita honra de poder participar dessa instância. Se alguém quiser dar alguma outra reflexão final. Bom, então pela minha parte, vamos... Algo que eu sabia que ia acontecer. Quando eu falei sobre os objetivos do primeiro fórum, em 2017, eu falava sobre a conformação da necessidade da conformação de espaços intergeracionais, espaços de escuta, de participação ativa, de troca de experiências e boas práticas. Naquele momento era um objetivo e hoje isso está concretizado. É importante dar seguimento a tudo que se vem trabalhando e todos os acordos que nós viemos alcançando, com fóruns e reuniões atrás de reuniões. Hoje nós estamos aqui reunidos todos, pensando. É muito bom poder formar uma mesa onde todos podemos trabalhar em conjunto, não só em fóruns, mas em modalidades preparatórias, para poder trabalhar todos juntos e chegar com propostas realmente dinâmicas, onde a intergeracionalidade e, sobretudo, a participação dos adolescentes e das crianças. Muito obrigado por todos que participaram, de verdade.